interação medicamentosa, a primeira coisa que nos vem à mente é que a gente está falando exclusivamente da interação entre dois ou mais fármacos. E, na verdade, quando a gente perceber ao longo dessa aula, a interação medicamentosa é algo bem mais complexo do que a gente imaginar, apenas a interação entre medicamentos que são consumidos juntos. Para que a gente fale de interação medicamentosa, a gente precisa relembrar, a gente precisa reafirmar que os medicamentos, enquanto agentes terapêuticos, e sempre que eles são usados, principalmente de forma sistêmica e diferentes agentes entre si, pode ocorrer uma interação medicamentosa. A interação medicamentosa, em alguns momentos, eu mesma vou ter intenção de promovê-la, até mesmo com o intuito de otimizar o tratamento que eu estou oportunizando ao meu paciente. Em algumas vezes, essa não era a minha intenção, mas eu preciso estar atento a isso para que o meu paciente não sofra nenhum prejuízo. Então, outro aspecto muito importante da gente relembrar para poder entender a interação medicamentosa é que todo e qualquer efeito de medicamento, ele vai sofrer modificações de um indivíduo para outro, ou seja, ele sofre a influência das condições do estado do paciente. Então, o paciente que tem uma patologia, que tem uma enfermidade, se eu tiver dois pacientes da mesma idade, do mesmo sexo, com a mesma patologia, que eu vou tratar com um determinado medicamento, se um desses pacientes tiver uma outra enfermidade, ele pode ter uma resposta diferente. Se eu tenho um paciente, a gente viu na aula de farmacocinética que existem os acetiladores lentos e os rápidos. Então, existem condições genéticas, existem condições intrínsecas de cada indivíduo que também vai interferir no efeito do fármaco. A gente vai perceber aqui que a dieta do indivíduo também pode interferir. A presença de exposição ambiental a determinados agentes, o uso de outras substâncias diversas, tá? Então, a resposta do fármaco aos indivíduos, ela sofre diferença de acordo com essas condições clínicas do paciente, simultaneidade de administração, seja de medicamentos, seja de outras substâncias, seja da própria dieta do paciente. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de interação medicamentosa. Então, dentro do que a gente chama de interação medicamentosa, eu posso classificar esse fenômeno como interação medicamento-enfermidade, medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-teste diagnóstico ou medicamento-substância química. Então, a gente vai exemplificar praticamente todos eles, ok? E tudo isso é uma interação medicamentosa. Então, o termo interação medicamentosa, ele vai muito além daquilo que a gente imagina só quando a gente escuta o nome. Quando a gente escuta o termo interação medicamentosa, nos vem à mente que é aquela interação que acontece entre indivíduos que consomem vários medicamentos, mas não é só isso. Então, a interação medicamentosa, ela diz respeito à interação que pode ocorrer com uma patologia que o meu paciente tem, com múltiplos medicamentos que ele consuma, com a característica intrínseca da dieta dele, com alguns testes diagnósticos, ou seja, um meio de contraste, que ele for fazer uma tomografia, ou com substâncias químicas, que vão desde substâncias lícitas, como o álcool e o próprio tabaco, a substâncias ilícitas, como a maconha, como a cocaína, ok? Então, sempre que eu tenho um paciente exposto a múltiplas exposições, a múltiplos agentes, eu posso ter duas situações. Eu posso ter o indiferentismo, ou seja, essas substâncias não interagem entre si,
Então, não tem problema nenhum elas estarem juntas no mesmo indivíduo, como também eu posso ter a interação. Então, eu preciso conhecer essa possibilidade para que, uma vez que eu vou prescrever um medicamento para alguém, eu tenha dois pensamentos. Esse alguém usa algum medicamento, esse alguém é tabagista, esse alguém é alcoolista, e daí eu faço as minhas recomendações de acordo com aquilo que eu vou prescrever. A outra recomendação é: esse alguém já toma algum tipo de medicamento? Se sim, qual é esse medicamento? Se eu combinar esse medicamento que ele consome com o medicamento que eu quero prescrever, existe interação conhecida? Então, são as perguntas que eu tenho que me fazer e tenho que proporcionar respostas para que eu possa prescrever com segurança. Então, resumidamente, o que acontece com a interação farmacológica? Ocorreu no gráfico anterior, não foi indiferente. Então, ocorreu uma interação. Essa interação, por sua vez, ela pode ser reclassificada em quantitativa, e aí eu vou ter diferença de resposta. Eu posso ter uma sinergia, eu posso ter um antagonismo parcial, ou eu posso ter um antagonismo total. Dentro da sinergia, eu posso ter uma adição e eu posso ter uma potencialização. Qualitativa, o que é uma interação qualitativa? Essa resposta, a qualidade de resposta que eu tenho com a administração daquele medicamento. Houve resposta ou aquela resposta foi anulada? Né? Que, na verdade, quantitativa e qualitativa, do ponto de vista de interação medicamentosa, eles se confundem e se fundem, de modo que o mais importante é a gente entender se a interação proporcionou sinergia, antagonismo parcial ou antagonismo total, tá? E aí a gente falou de antagonismo, né? O antagonismo seria eu cancelar o efeito de um medicamento, de uma substância, através de outra. Então, eu pergunto a vocês, se o antagonismo cancela o efeito de uma substância, ele tem alguma utilidade? Ele é útil do ponto de vista terapêutico? Se a gente pensar muito rápido nessa resposta, eu posso apostar que a maioria de vocês vai fazer um raciocínio rápido e simples. Bom, se uma substância está cancelando o efeito da outra, não há utilidade terapêutica. Mas é aí que a gente se engana e que a gente volta para aquela máxima de que em farmacologia não existem regras gerais. O antagonismo pode ser útil, sim, e quando esse antagonismo é útil, muitas vezes ele recebe o codinome de antoditismo, né? Uma substância corrigindo o efeito da outra, antagonizando, seja quando eu tenho uma intoxicação, e aí eu tenho o antídoto propriamente dito, ou quando eu tenho o efeito essencialmente corretivo, né? Por exemplo, eu tenho um indivíduo que ele precisa tomar o diurético de alça ou o diurético tiazídico, mas se a dose ou o tempo de uso desse medicamento for um tempo longo, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai começar a perder muito potássio. Então, eu acrescento um diurético da classe dos poupadores de potássio, é um diurético que vai somar pouquíssimo efeito do ponto de vista de ação diurética, ou seja, esse paciente não vai perder, não vai aumentar a diurese, mas, em compensação, ele vai poupar potássio e eu posso manter o uso por um período mais longo ou com doses mais elevadas do meu diurético tiazídico ou diurético de alça, tá? Então, vamos dar alguns exemplos quanto à classificação dessas interações medicamentosas. A sinergia. Na sinergia, eu posso ter sinergias que são benéficas, como aumento do efeito. Por exemplo, quando eu associo antibacterianos, antituberculosos, antimaláricos, um exemplo bem simples e que eu acredito que todos vocês conheçam. A grande maioria, eu acho que já ouviu falar naquela combinaçãozinha amoxicilina com ácido clavulônico. Para que serve eu associar a amoxicilina com o ácido clavulônico? Eu tenho uma redução, um efeito antibacteriano mais potente da amoxicilina, porque o ácido clavulônico ajuda a diminuir
a resistência ao antimicrobiano. Os antituberculosos, todo mundo, principalmente quem está indo para a UBS, sabe que o paciente que tem tuberculose, que está em tratamento, ele não usa uma só droga. Por quê? Quando eu somo aqueles 2 ou 3 antituberculosos, eu consigo melhorar a ação, melhorar o efeito e eliminar um maior número de bacilos, né? Então, muitas vezes eu preciso usar essa sinergia. Mas essa sinergia nem sempre é benéfica. Ela pode diminuir a segurança. E aí a gente vem para, novamente, os diuréticos não poupadores de potássio. Os diuréticos não poupadores de potássio, quando associados à digoxina, podem aumentar o efeito tóxico da digoxina. A digoxina é um medicamento que é usado para insuficiência cardíaca e que pode gerar dano. Ela é uma substância tóxica, ela pode digitalizar o coração e instituir alterações de ritmo. Então, quando eu uso um diurético não poupador de potássio associado à digoxina, eu posso aumentar essa toxicidade da digoxina, diminuindo a segurança do uso dessa substância. E eu ainda tenho também antagonismos que não me interessam. Por exemplo, a rifampicina, que é um dos agentes antituberculosos, se associada a um contraceptivo hormonal, ela pode aumentar o metabolismo desses hormônios e, consequentemente, diminuir a segurança. Essa relaçãozinha, uso de alguns, e não só a rifampicina, alguns antimicrobianos associados a contraceptivo, diminuir o efeito do contraceptivo e levar a gravidezes indesejadas é uma possibilidade. Inclusive, se a maioria de vocês for checar na bula dos antibióticos de amplo espectro, vocês vão ver que o fabricante faz essa recomendação. Muitas vezes o contraceptivo é combinado, né, que é aquele contraceptivo mais comum, ele precisa passar, ele precisa ser metabolizado a nível de trânsito intestinal. Então, ele muitas vezes ele vai precisar desse processo, usar a flora bacteriana para ajudar no seu metabolismo, para que ele se torne efetivamente mais ativo. Então, quando você usa um antimicrobiano de amplo espectro, você altera a flora intestinal, isso pode interferir no metabolismo desses hormônios e esse contraceptivo pode diminuir, ter sua eficácia diminuída. Então, nos Estados Unidos, onde é muito comum os profissionais da saúde serem processados, já se teve história de profissionais da saúde processados porque prescreveram antimicrobianos associados com contraceptivos e não fizeram a recomendação adequada de uso de método complementar de barreira, como a camisinha, para evitar essa redução de eficácia. Então, outro ponto importante da gente ter sempre em mente com relação às interações medicamentosas é qual a sua incidência, qual a probabilidade dela acontecer. É preciso que a gente lembre que a probabilidade dela acontecer guarda uma relação muito grande com o número de medicamentos que você está prescrevendo. Então, quando você precisa prescrever o seu paciente com muitos fármacos, seja pela patologia dele, seja porque ele é portador de doenças crônicas e já usa muitos medicamentos, então vai existir uma possibilidade muito grande dessa interação acontecer com uma maior possibilidade. Por quê? Porque você está expondo esse indivíduo a um número aumentado de medicamentos. A automedicação é outro fator de risco. Nem sempre você, como prescritor, vai se atentar para a possibilidade daquele seu paciente ser alguém que goste muito de se expor à automedicação. Goste muito de ir na farmácia, fazer sua comprinha básica e acrescentar os medicamentos que você prescreveu, medicamentos autoindicados. Outro ponto de vista é a prescrição de outros colegas. Nem sempre o médico que está prescrevendo, ele se atém à importância de questionar sobre:
Você está usando algum medicamento que outro profissional tenha prescrito? Então, é um hábito que a gente tem que começar a desenvolver no nosso paciente. Reconhecer, pesquisar, questionar se outro colega também o medicou de alguma forma. Então, desse modo, vocês conseguem perceber que tudo que leve à polifarmácia, ou seja, todo paciente que é polimedicado, que usa vários medicamentos, ele tem risco aumentado de automedicação. Outro ponto muito importante com relação a isso, a gente sabe que culturalmente o brasileiro ama se automedicar. Então, o que acontece? Isso é tão frequente e tão comum na nossa cultura que isso acaba contribuindo para aumentar os casos de intoxicação no Brasil. Então, 40% das intoxicações que ocorrem no Brasil, registradas pelo Cinetox da Fiocruz, eles se devem ao uso inadequado de medicamentos, sejam por automedicação, sejam por polifarmácia, sejam por interações medicamentosas que acabaram confundidos com intoxicações. Outro ponto importante é que a interação medicamentosa, ela é um evento evitável, mas, em compensação, ela é pouco percebida pela maioria dos médicos. Então, normalmente, o que pode acontecer com muita frequência? A interação medicamentosa, ela acontece muito mais do que a gente percebe e, muitas vezes, ela é confundida ou com o efeito colateral do medicamento ou mesmo com outra patologia que o paciente tem apresentado, com evolução, às vezes, da própria doença. As informações que a gente tem hoje sobre interação medicamentosa, elas são incompletas, elas são de baixa qualidade, elas são excessivamente teóricas. O que eu quero dizer com excessivamente teóricas? Muitas vezes elas foram observadas in vitro, ela pode ter sofrido alguma modificação e muitas vezes elas são excessivamente acadêmicas. É muito difícil fazer pesquisa com interação medicamentosa. Então, a gente conhece os fatores que podem acarretar, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de percebê-los e adequadamente categorizá-los. O que pode influenciar nas interações medicamentosas? A própria alimentação do paciente. Então, o tipo de alimento que ele consome, até mesmo frutas, podem interferir e causar interação medicamentosa, e principalmente o uso de outros medicamentos, desde medicamentos prescritos por outros profissionais, que passem despercebidos à minha prescrição, a medicamentos que o próprio paciente se auto-prescreva, né? Então, o que aumenta também a suscetibilidade? Alteração no processo farmacocinético. Então, vocês lembram da aula de farmacocinética? Então, qualquer evento que altere a farmacocinética de um fármaco, seja o paciente desnutrido, que vai ter baixa ligação às proteínas plasmáticas, seja o paciente que tem uma doença hepática, ou seja, ele sofreu uma alteração na metabolização, seja uma via de administração repetitiva, eu dou vários medicamentos por via oral no mesmo horário, tudo isso pode aumentar a suscetibilidade. Paciente com comprometimento imunológico, insuficiência renal, hepatopatia, cardiopatia, doença respiratória, hipotireoidismo, epilepsia, asma e diabetes descompensado, todos esses pacientes são mais suscetíveis, eles têm alterações em processos farmacocinéticos. A epilepsia grave, ela deixa um adendozinho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Não é que a alteração nas ondas encefálicas altere e aumente a suscetibilidade. A grande maioria dos fármacos utilizados para tratar a epilepsia grave, eles são metabolizadas por via microssomial, e aí vocês vão perceber com o tempo que tudo que é metabolizado por microssomo, pelo P450 e sua família, pode aumentar o risco de interação medicamentosa, ou esse indivíduo com epilepsia grave, ele em geral é um indivíduo polimedicado, então ele também vai ter mais suscetibilidade por conta disso, tá?
Interações fármacos e alimentos, a gente costuma ter o péssimo hábito, talvez cultural, de achar que consumir alimentos com o estômago cheio, consumir alimentos na hora da refeição, isso pode ser ótimo para proteger o estômago, mas isso não é uma máxima que a gente deva considerar. Por exemplo, o grapefruit, que é o grapefruit? Grapefruit é aquela laranja gigante que os americanos gostam muito, às vezes, quem costuma fazer supermercado no Pão de Açúcar, às vezes vai encontrar ela no Pão de Açúcar. Ela não é uma fruta cítrica culturalmente muito utilizada no Brasil, mas os americanos gostam muito, aquela laranja bem grande, aquela que quando você parte, inclusive, ela é muito bonita, quem gosta de fazer mesas decoradas gosta muito de usar ela, porque ela, além de ser enorme, ela tem uma cor quase abóbora, um laranja bem escuro, que fica muito bonita para decoração. Então, ela tem uma capacidade de inibir enzimas do aparelho digestivo e diminuir ou alterar a metabolização de uma série de drogas. Que drogas são essas? Felodipino, nifedipino, anlodipino, verapamil, carbamazepina, bupropiona, algumas estatinas, como a lovastatina, a própria simvastatina. Então, eles alteram o metabolismo desses fármacos. Então, eles não devem ser misturados. Tá, mas você falou que ela não é comum no nosso meio. Não. Mas o que acontece? Como eu falei, principalmente no Brasil, pesquisas com interação entre fármacos e alimentos, elas são bem restritas. Então, quem me garante que as frutas cítricas, as laranjas, as tangerinas, os limões, parentes do grapefruit, comumente utilizados no Brasil, também não têm essa mesma propriedade. O estudo que identificou o grapefruit, ele é americano. Por quê? Porque os americanos consomem muito. Mas quem garante que as nossas frutas cítricas não possam ter a mesma capacidade? Então, sempre que você vê alguma alteração, pacientes com alteração na resposta de fármacos, e você notar que ele tem alguma componente dietético, como, por exemplo, excesso de consumo de frutas cítricas, de repente você pode fazer essa analogia. Você vai conseguir provar? Não, mas você tem que estar esperto para poder fazer as adequações necessárias aos seus pacientes. Então, o que eu preciso ter em mente? Por que os alimentos podem interferir no efeito do meu medicamento? Porque sempre que você faz a ingestão alimentar, alguns alimentos eles podem ser capazes de alterar a flora intestinal, de alterar a absorção dos nutrientes, de alterar, de sofrerem processos para a sua própria metabolização e excreção, que podem, por sua vez, interferir com os medicamentos. Outro exemplo bem clássico de interação medicamentos com alimentos é, por exemplo, a tetraciclina com o uso concomitante de leite ou derivados do leite. O que acontece com leites e derivados de leite e pacientes que estão usando a tetraciclina? Esses alimentos ricos em cálcio, que é bem típico do leite, quando em contato com a tetraciclina, ele vai formar o que a gente chama de quelação da tetraciclina. Ele vai se unir, o cálcio se une às moléculas de tetraciclina, que vão ficar queladas e não conseguem ser absorvidas. Então, elas vão ser eliminadas intactas do organismo do paciente através das fezes. Então, resultado, a tetraciclina vai ter seu efeito diminuído quando ingerida junto com leite ou derivados, tá? Outro ponto que pode ser responsável pela interação medicamentosa quando do consumo de determinados alimentos. Alimentos que sejam capazes de aumentar a absorção do fármaco, de reduzir a absorção de fármaco, de alterar as propriedades do trato gastrointestinal e, com isso, o processo de absorção. Ou, claro, que pode haver aqueles medicamentos que não guardam qualquer relação com os alimentos e com a dieta do meu paciente, tá? Outros exemplos já conhecidos, alimentos muito ricos em gorduras, alimentos muito graxos. O que eles fazem?
eles potencializam a absorção do itraconazol, que é um antifúngico, né? Então, potencializar a absorção do itraconazol vai fazer com que o nível circulante se estabeleça mais rápido e automaticamente vai acelerar o processo farmacocinético, o que pode não ser adequado para o tratamento do paciente, pode reduzir a exposição daquele paciente aos antifúngicos. Já dietas hiperproteicas, o que pode acontecer com quem consome muita proteína? As proteínas, elas são capazes de estimular o citocromo P450. Então, vai para aquele mecanismozinho que a gente viu na aula de farmacocinética. Tudo que estimula P450 pode acelerar o metabolismo do medicamento e, consequentemente, reduzir o tempo de exposição do paciente àquele medicamento e reduzir o efeito. Já as dietas ricas em carboidratos podem inibir o P450 e aumentar a exposição do paciente ao medicamento. Nada disso é benéfico ao paciente, nem a redução na exposição, nem o aumento. Por quê? Porque foge daquele padrão que estava previsto para o tratamento. Então, eu posso ter o tratamento reduzido, quando o citocromo é estimulado, ou eu posso ter aquela droga mais tempo em contato com o organismo do paciente, apresentando efeitos adversos. E os alimentos cítricos, que é o exemplo do grapefruit, que eu já tinha citado, ele é capaz de modificar a farmacocinética de pelo menos 40 fármacos, né? Então, desde estatinas, cicloporinas, antagonista dos canais de cálcio, que é a nifedipina, amlodipina, felodipina, e até mesmo os benzodiazepinas. Então, a gente tem que ficar esperto com a dieta do nosso paciente. Outra interação farmacológica muito comum e que, às vezes, é a única interação que preocupa o nosso paciente, ou, às vezes, até a nós mesmos, é a interação medicamentos com substâncias ilícitas, sobretudo o álcool. Então, é muito comum o paciente já te questionar: doutor, esse medicamento posso beber tomando esse medicamento? Ou, às vezes, a frase mais utilizada, mais comum de se ouvir, é o paciente questionar: doutor, se eu beber alguma bebida alcoólica tomando esse medicamento, corta o efeito? E aí vocês vão ver agora, na sequência da aula, que se cortasse o efeito, o prejuízo para o paciente seria bem menor. O impacto da interação fármaco com álcool, ela vai muito além do simples cortar ou reduzir efeito, que é o que o paciente mais teme, tá? Então, vamos começar com o tabagismo, lembrando que a interação fármacos com tabagismo, ela tem uma explicação excessivamente teórica, né? Em vivo é mais difícil comprovar isso aqui, mas essa teoria da interação do tabaco com os medicamentos, ela é essencialmente teórica, tá? Mas acredita-se que possa estar ocorrendo. Por quê? Porque a gente sabe que o tabaco ele é naturalmente um indutor de enzimas. Além de ser um indutor de enzima, ele também é capaz de afetar a conjugação com ácido glicurônico. E ele também libera catecolaminas. Então, eu teria 3 fatores capazes de causar interação medicamentosa. A indução enzimática, se ele é indutor de enzimas, então o paciente tabagista, ele poderia metabolizar o fármaco mais rápido e ter a resposta esperada modificada ou reduzida. Se ele afeta a conjugação com ácido glicurônico, então o paciente poderia não eliminar aquele medicamento que precisa do ácido glicurônico adequadamente e manter aquele medicamento mais tempo em circulação. E se ele libera catecolaminas, ele vai colocar na circulação do paciente agentes adrenérgicos que podem interagir com o fármaco. Imagine que eu estou usando um agonista adrenérgico e esse paciente está liberando mais catecolamina porque ele é tabagista, então eu vou ter uma potencialização, eu posso ter um sinergismo, então é um paciente
e ele pode ter, por exemplo, taquicardia, arritmia com mais frequência do que se ele não fosse tabagista, tá? Mas lembrando que, com relação ao tabaco, são interações essencialmente teóricas, é muito difícil fazer essa analogia em vida real. Já o álcool, não. O álcool, as interações são bem conhecidas e os danos que ele pode causar são bem variados. Para que a gente entenda a interação fármacos com álcool, é preciso que a gente analise esse gráficozinho que eu coloquei aqui para vocês e que a gente perceba os diversos tipos de interação que podem acontecer e como o próprio organismo reage à presença do álcool. Quando eu tenho um paciente que não fuma e ele ingere um medicamento, sobretudo um medicamento que tenha metabolização citocromial, o que vai acontecer? A droga entra em contato com o citocromo metaboliza a droga é excretada. Quando eu tenho um paciente que faz um consumo moderado de álcool, tá? O que eu vou ter? E eu tenho drogas específicas, como drogas que agem a nível de sistema nervoso central, o que o álcool vai fazer? O álcool o organismo vai precisar metabolizar o álcool também através de citocromo. O que vai acontecer com esse citocromo? O citocromo ele vai estar ocupado metabolizando a droga e metabolizando o álcool. Então, a metabolização da droga ela vai ser reduzida. Por quê? Porque o citocromo está ocupado não só com ela, mas também com o álcool. E a excreção vai ser reduzida e eu posso ter um efeito aumentado do medicamento. É muito comum quando você consome álcool com medicamentos que ajam no sistema nervoso central, como, por exemplo, benzodiazepínicos. Quando eu tenho um paciente que ele é usuário crônico de álcool, um paciente que ele é alcoolista crônico, o que acontece? O paciente ele está expondo o organismo dele o tempo inteiro ao álcool. Como ele expõe o organismo o tempo inteiro a álcool, o organismo acaba, como mecanismo para metabolizar o álcool, ele acaba induzindo cronicamente os citocromos dele. Então, ele é um paciente que tem mais citocromo. E uma coisa muito do alcoolista crônico quando ele usa medicamento, ele tende a deixar de consumir álcool. Então, quando ele usa esse medicamento, ele momentaneamente ele deixa de consumir álcool. O que vai acontecer? Ele tem muito citocromo, então a droga é metabolizada rapidamente, é excretada rapidamente, ela pode não exercer seu efeito. Ou se essa droga tiver um metabólito tóxico, esse metabólito tóxico ele pode se acumular, causando também prejuízo e toxicidade ao paciente. Quando eu tenho um paciente que ele consome droga, ele consome álcool de forma crônica e ele está consumindo álcool e um medicamento, o que pode acontecer? Eu posso ter também a metabolização dessa droga diminuída, a excreção diminuída e eu posso ter interação com o sistema nervoso central e o álcool aumentando, potencializando esse efeito desse fármaco. Então, eu tenho uma gama de processos que podem acontecer com o paciente consumindo álcool, desde o consumo ocasional, por exemplo, como está aqui nesse segundo quadrinho, após um consumo único e moderado de álcool, em que eu vou ter o álcool e a substância competindo pelo citocromo, metabolização reduzida da droga e aumento da excreção, ou quando eu tenho usuário crônico, que é o último exemplo de álcool, em que eu tenho álcool e drogas precisando do citocromo, e eu tenho esse citocromo ocupado com as duas substâncias, diminuindo a excreção da droga e também levando a interações a nível do sistema nervoso central. Então, o álcool ele é sempre um problema quando reduzido, quando associado com medicamentos. E na grande maioria das vezes, ele não vai cortar o efeito, como vocês estão vendo.
ele vai manter o medicamento mais tempo no organismo, podendo levar a prejuízos importantes do ponto de vista de toxicidade. Então, a máxima de vai cortar o efeito, ela é praticamente inexistente. Um outro exemplo bem clássico de interação medicamentosa, eu vi que a Gabriela levantou a mão. Gabriela, vamos fazer assim, eu termino a apresentação toda e você vai anotando as suas dúvidas para a gente tirar tudo no final. Pode até ser que eu esclareça você antes do final da aula, porque a gente ainda vai falar muito dessa relação álcool com medicamentos. Então, uma outra consequência da mistura álcool com medicamentos é o famoso efeito antabuse. Vejam essa figura, que ela é bem interessante para qualquer pessoa que esteja consumindo álcool. Quando você consome álcool, esse álcool ele vai precisar da álcool desidrogenase, a enzima, para que ele seja transformado em acetoaldeído. Uma vez transformado em acetoaldeído, através de um sistema oxidativo microsomal de metabolização do álcool, esse acetoaldeído, por sua vez, ele tem um perfil de toxicidade. É o acúmulo de acetoaldeído que causa em você, que consumiu muito álcool, aquela sensação de ressaca. Esse acetoaldeído, ele só consegue ser bem eliminado e perder esse efeito de toxicidade que causa a sensação de ressaca se ele for metabolizado pela aldeído desidrogenase, que aí ele vai ser transformado em acetato e finalmente eliminado do organismo. Então, determinados medicamentos, quando ingeridos junto com o álcool, eles inibem a acetoaldeído desidrogenase. E resultado dessa inibição é que o acetoaldeído não se transforma em acetato, ou seja, esse metabólito tóxico do álcool ele fica mais tempo em circulação. E isso pode levar ao que a gente chama de efeito antabuse. O que caracteriza o efeito antabuse? Que também é chamado nos livros como sinônimo de reação ao disulfiram. Disulfiram foi o primeiro medicamento em que se detectou esse processo, em que se detectou esse efeito. É um medicamento que hoje ele é comumente utilizado como medicamento para tratar o alcoolista. Como funciona esse tratamento? Então, você tem alguém que quer deixar de beber, mas tem sérios problemas, tem uma dificuldade muito grande em cumprir a sua meta de não beber. Então, você medica ele com o disulfiram, que também comercialmente conhecido como o antietanol. O disulfiram, você tem que avisar o paciente, então o disulfiram tem uma série de regras de prescrição. É muito comum a gente ser procurado, às vezes, pela esposa, pela família de pacientes alcoolistas, pedindo para que a gente prescreva. Disulfiram não pode ser prescrito sem que o paciente alcoolista saiba. E ele funciona quase como um reforço negativo. Então, você prescreve e avisa. Esse medicamento, se misturado com álcool, ele vai lhe dar um mal-estar muito grande, que é exatamente o efeito antabuse. O que caracteriza o efeito antabuse? Ele tem início 5 a 10 minutos depois que o paciente mistura o álcool com o disulfiram. Ele dura de 30 minutos a várias horas. Ele tem como sintomas enjoo, taquicardia, hipotensão, mal-estar, cefaleia e vertigem. Ou seja, ele é uma ressaca potencializada. Então, todos esses sintomas que são comuns na ressaca, eles vêm junto de uma vez numa intensidade muito alta. A grande maioria dos pacientes que sofrem efeito antabuse, eles descrevem como sensação iminente de morte. É claro que ninguém que morreu voltou para dizer que a sensação iminente de morte é essa. Mas isso faz uma metáfora com quão é desconfortável sentir o efeito antabuse. E o efeito antabuse, cada dia se percebem mais medicamentos que podem levar a efeito antabuse. Hoje, o que a gente tem? A gente já tem, além do disulfiram, a isosorbida,
a nitroglicerina, a gliselfulvina, as sulfonilureias, que são medicamentos comuns, bem mais comuns do que os que eu falei anteriormente, é um medicamento usado para diabético. Os AINES tem uma interrogaçãozinha, porque tem sido relatado algumas vezes pacientes que fazem efeito antabuse quando misturam anti-inflamatórios com álcool. É claro que também a presença do efeito antabuse por fármacos que não são clássicos, como geradores de efeito antabuse, vai sofrer a ação da variação individual, de indivíduos que são mais comuns. Nitrofurantoína, clorafenicol, as cefalosporinas, a isoniazida, os imidazólicos. Os imidazólicos é metronidazol, secnidazol. No nosso meio, é muito comum a gente perceber efeito antabuse com eles. Em países da América do Norte, por exemplo, que não costumam usar muito imidazólicos para controle de parasitose intestinal, a literatura deles em farmacologia, inclusive, diz que é questionável. Mas por quê? Porque eles não são fármacos usados com frequência para se perceber essa reação com eles. Sulfametoxazol mais trimetropina e uma série de antibióticos. Com antibióticos, o efeito antabuse tem sido observado de forma crescente. Então, a cada dia mais, eventualmente, alguém relata que apareceu o efeito antabuse quando da ingesta de antibióticos associados com álcool. Tá? Os mais comuns são as cefalosporinas, o clorafenicol, a sulfa, tá? Mas é comum que isso possa acontecer dependendo da sensibilidade individual com outros antibióticos. Uma outra reação comum quando se mistura álcool com bebida é tanto a hiperuricemia quanto a evolução daquele paciente para fígado gorduroso. Vejam novamente a metabolização do álcool em acetoaldeído, em acetato, que, por sua vez, quando eliminado, pode dar origem à acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, que é a metabolização do acetato, então uma parte do acetato vai embora, o organismo consegue eliminar fácil. Mas existe uma parte que vai continuar sendo metabolizada pelo organismo e vai dar origem à acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela forma ácidos graxos livres, que, por sua vez, formam triglicerídeos, que, por sua vez, contribuem para aumentar a esteatose hepática. A mesma coisa acontece com a hiperuricemia. Então, o paciente que é hiperuricêmico, ele também, quando consome álcool, ele vai ter um desvio do metabolismo desse ácido úrico, que automaticamente também ajuda a aumentar o nível de triglicerídeos e, consequentemente, tornar o fígado gorduroso. Qual o problema do fígado gorduroso, do fígado que tenha esteatose hepática? Cada vez que eu continuar expondo esse fígado ao álcool, eu aumento a possibilidade dele evoluir ou para uma hepatite ou para uma cirrose hepática. Então, o portador de esteatose hepática, ele tem uma chance maior de, se exposto ao álcool, ele evoluir para a hepatite ou para a cirrose hepática. Por isso que quando você tem um paciente que tem esteatose hepática, não tem um tratamento específico, não tem um fármaco que reduza essa gordura do fígado. Existem várias promessas na prateleira da farmácia, que a indústria farmacêutica jura que reduz esteatose hepática, mas na prática nenhum deles reduziu efetivamente. O que a gente sempre orienta para o paciente? Que ele precisa ter muito cuidado e que ele precisa evitar o consumo de álcool, porque álcool no fígado esteatótico, no fígado gorduroso, ele está mais suscetível, tanto à hepatite quanto à cirrose hepática. Um outro risco extremamente alto da metabolização, da mistura álcool com medicamentos, é o álcool e o paracetamol, o acetaminofeno. Por isso que em países nórdicos, em países europeus, onde a dipirona é proibida, é tão comum intoxicação medicamentosa por paracetamol associado ao álcool. O que acontece com o paracetamol? O paracetamol é um dos fármacos mais vendidos no mundo para controle de dor e da febre de forma livre. No Brasil, a gente tem a concorrência ao paracetamol
oferecida pela dipirona, mas não sei se vocês sabem, a dipirona é proibida na maioria dos países do mundo. O Brasil é um dos poucos países onde a gente, felizmente, pode utilizar a dipirona de forma livre. Em alguns países, a restrição à dipirona é parecida com a da morfina, e ela acaba sendo prescrita só para pacientes com câncer e câncer terminal. Em outros, ela é banida. Mas, enfim, por quê? Porque houve uma especulação de que a dipirona ela causasse aplasia medular. Então, esses países acabaram proibindo. Mas vamos voltar ao foco, e a gente vai tratar desse assunto e vai explicar direitinho essa birra com a dipirona quando a gente estiver dando a aula de analgésico. Vamos voltar ao foco de hoje, que é o álcool e o paracetamol, o acetaminofeno. Então, quando você tem o paracetamol, observe essa figura. A metabolização do paracetamol ela é citocromial. 95% vai formar paracetamol conjugado, tá? E vai ser excretado na urina sobre a forma de sulfatos glicuronidados. 5% do paracetamol vai formar o NAPQI, um metabólito do paracetamol, que é extremamente tóxico e que, para ser eliminado, ele precisa da glutationa para ser eliminado como um agente conjugado não tóxico. O que não encontrar glutationa disponível para o seu processo de metabolização e eliminação, se mantiver na circulação sanguínea, pode levar a hepatotoxicidade. Quando o indivíduo consome paracetamol associado ao álcool, esse desenhozinho do metabolismo, ele praticamente muda. Então, ele praticamente muda e vai gerar o quê? A maior parte do paracetamol, que antes formava o paracetamol conjugado, vai inverter a cadeia de metabolização. Então, a maior parte dos metabólitos agora serão NAPQI. E não há glutationa de reserva suficiente no organismo para eliminar esse NAPQI. Então, ele vai se acumular e vai gerar hepatotoxicidade. Então, o paracetamol é uma droga que não deveria ser misturada com álcool. Por que acontece isso? A gente viu naquela primeira figurinha que o álcool ele é indutor citocromial. Então, aquele paciente que está frequentemente exposto ao álcool, ele tem muito citocromo. Esse citocromo, ele que torna o paracetamol, transforma o paracetamol em NAPQI. Então, se eu tenho muito citocromo, a via metabólica ela está desviada e eu vou ter um acúmulo de NAPQI, ok? Então, assim, álcool e paracetamol não combinam, tá? Outras interações, então o dimenidrato ou o Dramin, todo mundo sabe que dá sono, então ele é um antihistamínico, ele tem efeito antiemético e antivertiginoso, ou seja, ele pode ser usado para náusea, para vômito e para tontura, mas ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, ele tem uma ação depressora do sistema nervoso central, que quando associado com álcool é potencializada, então o Dramin, que já dá sono, se ele for associado com álcool, ele vai dar muito mais sono ainda. Medicamentos que tratam o diabetes, os hipoglicemiantes orais ou a própria insulina, quando associados ao álcool, aumentam a hipoglicemia. Então, assim, o diabético, sempre que ele bebe e ele faz tratamento para diabetes, ele tem risco de evoluir com hipoglicemia. As sulfonilureias, que são medicamentos super comuns para tratar o diabetes, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, elas são muito utilizadas porque ela tem um baixo custo, então elas são comumente ofertadas aos pacientes gratuitamente pelos governos. Ela é um medicamento que está no Rename. Quem está indo para o IESC, quem observou, quem já esteve em farmácia, vai lembrar da glibenclamida. Então, esses medicamentos, eles podem gerar efeito antabuse. E detalhe, eles podem gerar efeito antabuse, vejam, por exemplo, aí toda a listinha de sulfonilureias que pode gerar efeito antabuse ou efeito de sulfiram, e observem que a glibenclamida, que é um dos que vocês veem mais frequentemente nos postos de saúde, mesmo que o paciente suspenda
ou mesmo que o paciente consuma a bebida alcoólica 12 a 24 horas depois de ter tomado o medicamento, se ele for um indivíduo sensível, ele ainda pode fazer esse efeito antabuse, tá? Biguanidas. Quem é a biguanida? A biguanida é um medicamento antigo, mas ainda é um medicamento extremamente usado para controle do diabetes, que é a metformina também. Quem está lá no posto de saúde já deve ter visto que tem um percentual muito importante de medicamentos, de pacientes que usam esse medicamento. A biguanida, quando associada com álcool, além do risco de hipoglicemia, ainda causa o risco de causar dano hepático, tá? Outros fármacos de álcool, a cimetidina. A cimetidina, felizmente, ela já praticamente não é tão utilizada hoje, né? É um medicamento muito, muito raramente prescrito, mas a gente precisa ficar alerta, porque ainda existem pacientes que se automedicam com cimetidina, porque há 20, 30 anos atrás foi um medicamento que foi prescrito para eles para gastrite e, eventualmente, quando eles sentem qualquer coisa, eles ainda compram sozinho, até porque ela tem um baixíssimo custo. Então, o que acontece com a cimetidina? Quando você mistura cimetidina com álcool, ela vai ter uma possibilidade. A cimetidina ela tem muita interferência citocromial. Então, sempre que você usar a cimetidina, você vai ter um risco muito grande de ter alteração citocromial e, consequentemente, você ter efeitos por interação medicamentosa. Então, sempre que você misturar cimetidina com álcool, a cimetidina vai ter seu metabolismo reduzido, vai ficar com a concentração aumentada e o paciente pode ter dano ao sistema nervoso central. Então, existe uma relação no metabolismo do álcool e da cimetidina, e isso pode gerar esse dano ao sistema nervoso central, tá? Existem também outros, por exemplo, o cetoconazol, que é um medicamento também muito usado pelo paciente, até como automedicação. O paciente tem pano branco, ele acha que o remédio é cetoconazol e ele usa. Então, o cetoconazol com álcool também pode levar a efeito de sulfiram ou efeito antabuse. Agora, detalhes. Aqui, quando se fala em cetoconazol e álcool, o mecanismo que está levando a efeito antabuse não é a enzima, a inibição do acetoaldeído desidrogenase. Ainda não se identificou qual é o mecanismo. O Plasil, ou metoclopramida, ou a própria bromoprida com álcool, aumenta a sedação pelo álcool. Então, é uma prática muito comum, principalmente em pronto-socorro. O cara chegou bêbado, atentando, ele ou passando mal, ele ganha uma glicose com Plasil na veia. Acho que muita gente já viu alguém comentando, estava bêbado, foi para o pronto-socorro tomar Plasil com glicose. O que vai acontecer? Ele vai parar de atentar. Por quê? Porque o Plasil, ele aumenta a sedação pelo álcool. Então, aquele bebum que estava dando trabalho, ele vai ficar mais sedado, ele vai dormir mais, né? E isso pode aumentar naqueles que tiverem feito uma ingesta maior ou tiverem maior sensibilidade, inclusive um maior risco de coma alcoólico. AS, ou mesmo a grande maioria dos AINES, associado com álcool, aumenta o risco de sangramento do estômago, do intestino, aumenta o risco de lesão gástrica, aumenta o risco de hemorragia digestiva, tá? Atenolol ou propanolol com álcool aumenta o risco de hipotensão ou depressão no sistema nervoso central. Alguns dos mecanismos que levam a essas interações não são bem esclarecidos, mas foram documentados, algumas vezes através de formulários como aqueles que eu falei para vocês, que a Anvisa disponibiliza, e mesmo que eu não conheça o mecanismo, eu sei que acontece, tá? Verapamil mais álcool, verapamil reduz a eliminação do álcool e aumenta a intoxicação alcoólica. Antibióticos e anti-inflamatórios, aquilo que a gente viu lá no disulfiram. A cada dia tem sido mais relatado efeito de sulfiram ou efeito antabuse em pacientes que estão medicados com álcool ou anti-inflamatório, com antibiótico ou anti-inflamatório e resolvem consumir álcool.
O que eu ainda tenho também? Uma recomendação muito importante: não associar com álcool psicofármacos, ou seja, antidepressivos, anorexígenos. Por quê? Aquilo que a gente falou na aula passada, a grande maioria dos medicamentos para psicotrópicos, eles têm metabolismo citocromial, essencialmente, eles dependem de citocromo. A gente viu no início que o álcool, ele precisa, ele toma para si, no paciente que não faz uso crônico de álcool e resolveu beber hoje, e consequentemente estava tomando esses medicamentos, o álcool vai tomar para si o citocromo e o medicamento vai se acumular. Já nos pacientes que são alcoolistas crônicos, eu posso ter uma indução citocromial e posso ter o medicamento sendo metabolizado mais rapidamente. E um outro mecanismo é, por exemplo, quando eu falo de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, quando a gente estiver na aula de benzo, vocês vão ver, eles, para fazerem seu efeito, eles usam o mesmo receptor do álcool. Então, álcool e benzodiazepínico, eles podem ter sinergia e potencialização do efeito depressor do sistema nervoso central, tá? Que é o diazepam, o alprazolam, o clonazepam, os neurolépticos também. Então, todos esses psicofármacos, eles devem ser proibidos da associação com álcool, tá? Uma outra associação com álcool, em se tratando de psicofármacos muito perigosas e que tem contraindicação absoluta, são os barbitúricos. O exemplo clássico de barbitúrico é o Gardenal. Os barbitúricos também, quando a gente estiver na aula de psicotrópicos, vocês vão ver que eles são medicamentos perigosos, eles têm índice terapêutico estreito. O que é índice terapêutico? Índice terapêutico é a distância entre a dose tóxica e a dose efetiva. Quando eu digo que o medicamento tem índice terapêutico estreito, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a diferença entre a dose tóxica e a dose terapêutica é muito pequena, então eu tenho que ter muito cuidado, porque até em dose terapêutica ele pode manifestar a toxicidade, é o que pode acontecer com os barbitúricos. Então, vejam, se eu tenho um indivíduo, qual é a dose de barbitúrico, qual é a concentração de barbitúrico no sangue que pode levar a óbito? 3,67 miligramas por litro de plasma, por litro de sangue, tá? Já quando esse barbitúrico está associado com álcool, a dose que pode levar a óbito, ela cai de 3,67 para 2,55. O álcool, essa barrazinha, a barra do zoom, ela fica bem na frente do que eu precisaria ler do slide. Mas vejam aí na morte por etanol, para que o álcool, vocês sabem que o álcool mata por coma alcoólico, a dose seria em torno de 6.500 miligramas de álcool por litro de plasma de sangue. Quando eu uso barbitúrico associado com álcool, cai para 1.700 e alguma coisa, eu não consigo ler o número completo, porque a barrazinha do Zoom está na minha frente, mas vocês com certeza estão lendo. Então, vejam como essa associação é perigosa. Então, quem usa Gardenal não deve associar com álcool, tá? Para essa aula, o Katsung está muito legal. Ele é um dos livros que mais tem lista de interação medicamentosa. Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas que vocês podem acessar. Ele está lá na minha biblioteca e vocês podem procurar várias associações. Por exemplo, aqui eu coloquei o álcool e uma série de medicamentos. E ele tem uma legenda, o AP, altamente predizível, ou seja, é uma interação que com certeza vai acontecer. Quem está marcada com AP? Disulfiram, tá? Existe uma inibição da aldeído desidrogenase e automaticamente o paciente vai acumular aldeído e por isso vai ter efeito antabuse. A P, predizível, ou seja, a interação vai ocorrer na maioria dos pacientes com a acicretina, aumenta a conversão da acicretina em etretinato, que é teratogênio.
NP, não predizível, ou seja, a interação ocorre apenas em alguns pacientes. Vejam que ele colocou o metronidazol, e é por isso que eu falei para vocês que em países nórdicos, em países da América do Norte, onde os imidazólicos não são usados rotineiramente, os livros podem dar essa descrição que não condiz com a realidade que a gente vive. Aqui é muito frequente a gente ver efeito antabuse em paciente que usa metronidazol e bebe. É tanto que uma das recomendações que a gente faz é, se eu vou prescrever metronidazol para um paciente, eu ser taxativa, até 3 dias depois de terminar o metronidazol, nada de bebida alcoólica. Tá? E aqui ele já diz que ocorre, é não predizível, ocorre apenas em alguns pacientes. Por quê? Porque lá eles não têm estatísticas comuns. Tá? E eu ainda tenho o NE, né? Que não vai acontecer. Tá? Então, não estabelecido. Por exemplo, ele colocou aqui que a insulina, a ingestão aguda de álcool, pode afetar o efeito, pode causar o efeito hipoglicemiante, modificar o efeito hipoglicemiante da insulina. Então, é importante que a gente, sempre que a gente está estudando interação medicamentosa, a gente conheça a realidade de quem escreveu, de quem traduziu o livro. Por quê? Sulfonilureia não é tão utilizada em pacientes na América do Norte, e isso vai guardar muita relação com o tipo de alimento que o paciente, com os hábitos do paciente. Então, interação medicamentosa é um capítulozinho complexo da farmacologia por causa dessa variação de um país para outro, de um autor para outro. Mas, de qualquer forma, o livro que traz mais informação é o Katsung, que ele tem um capítulo só para isso. Então, vocês podem acessar e podem consultar, e é enorme. Ele fala do álcool, assim como ele fala de uma série muito grande de medicamentos. Outro ponto a falar sobre interação medicamentosas nós que estamos no Uninova FAP, como vocês sabem, nós temos a assinatura do UpToDate para todos nós. Eu não sei aqui quem já está acessando o UpToDate, mas de modo que quando a gente voltar presencialmente, ou a partir dessa semana, quando o Drive estiver funcionando para vocês fazerem o primeiro acesso, todo mundo vai ter acesso ao UpToDate, já está a faculdade já está até pagando. E o que tem de vantagens no UpToDate com interação medicamentosa? Dentro da assinatura de vocês do UpToDate, tem uma outra assinatura que é bem interessante. Era para mim ter colocado aqui, mas depois eu posso abrir a página do UpToDate e mostrar para vocês como funciona. Né? Eu achei mais interessante do que fazer o print e colocar aqui. Então, o que acontece? Essa abazinha do UpToDate, esse plus do UpToDate, ele permite que eu vou prescrever um medicamento, eu consulto o UpToDate, se na base de dados do UpToDate o medicamento que eu vou prescrever, por exemplo, ele já tem interação conhecida com o medicamento que o paciente já toma. E assim eu posso ter mais segurança ao prescrever, porque aquilo que a gente conversou no início, interação medicamentosa é um campo muito obscuro. Então, eu tenho uma quantidade de informações que nem sempre ela é conhecida de todos, ela é essencialmente teórica, é muito difícil fazer pesquisa com interação medicamentosa. Além da interação com álcool, eu tenho interações já bem relativamente conhecidas, fármacos com fármacos, como, por exemplo, os antiácidos. Então, sempre que você estiver usando um antiácido, ele vai mexer na farmacocinética a nível de absorção. Então, ele vai reduzir a absorção de cetoconazol, de digoxina, de ferro, das quinolonas e da tetraciclina. E ele pode também aumentar a depuração renal dos salicilatos. Então, por exemplo, quando uma pessoa está intoxicada com um salicilato, por exemplo, com ácido acetil salicílico, eu vou acidificar a urina para quê? Para aumentar a depuração renal dessas substâncias, tá?
Os AINES que a gente sabe que as pessoas consomem muito, inclusive como automedicação, elas têm muita interação com outros fármacos. A gente vai ver na aula de AINES que como os AINES agem, inibindo prostaglandina. Então, sempre que ele inibe a prostaglandina, ele diminui a excreção renal de sódio, e isso pode alterar efeitos, estímulos hipertensivos, e podem também fazer, alterar a excreção renal de lítio. Então, eu posso ter interação tanto nos pacientes que estão usando AINE com os antihipertensivos, como eu posso ter um aumento da toxicidade do lítio. A maioria dos AINES também altera a função plaquetária, ou seja, eles são antiagregantes plaquetários. Então, o paciente que usa outros fármacos capazes de mexer na agregação plaquetária, eles vão estar mais propensos a terem sangramento se eles associarem o antiagregante com o AINE. Os AINES, eles têm fortes ligações a proteínas plasmáticas, então, se você vai prescrever AINE para um paciente que já usa um medicamento com alta ligação à proteína plasmática, algum desses medicamentos, ou o AINE ou o outro, vai ter seu processo farmacocinético modificado. A fenilbutazona, infelizmente, é um AINE que as pessoas compram por conta própria, principalmente em cidades do interior, mas que a gente não vê mais quase que nenhuma prescrição. Ela é muito utilizada ainda, comprada às vezes até em mercearias, em camelô, pelos populares. Ela é capaz de inibir o metabolismo microsomal de um monte de medicamentos. Então, isso aumentaria, alargaria o tempo de metabolização de uma série de fármacos, porque ela é uma inibidor enzimático. E além de alterar a excreção renal de outros. Só que a fenilbutazona, lembrando, quando você for prescrever o seu paciente, pode ser que ele use como automedicação. Então, se ele usar, você tem que ficar esperto, porque ela pode inibir o metabolismo do fármaco que você está prescrevendo para o seu paciente. Então, eles interagem clinicamente de modo já documentado com os inibidores da ECA. Então, o paciente que está tomando o inibidor da ECA para hipertensão e você quer prescrever um AINE, ele pode ter picos hipertensivos, porque essa mistura diminui a resposta antihipertensiva ao IECA. A fenitoína, ela tem uma diminuição do metabolismo hepático, se você associar com AINE, então você vai ter acúmulo de fenitoína. A furosemida, ela tem diminuição da sua ação diurética, natriurética e antihipertensiva. A grande maioria dos antihipertensivos diuréticos e que ajam através do sistema renina-angiotensina-aldosterona vão ter seu efeito reduzido quando associados com antihipertensivo, tá? O mesmo vale também para a hidralazina. O metrotrexato, que é um medicamento que é muito utilizado, ele é um quimioterápico, ele é um citostático, então ele é muito tóxico. Então, quando você associa metrotrexato com AINE, ele se torna mais tóxico, tá? E o triantereno, ele tem diminuição da função renal, se associado com a indometacina. A indometacina é um AINE que a gente quase não usa mais hoje, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho mais da indometacina na aula específica de fármacos. Olha aqui, do mesmo jeito que eu coloquei naquela outra tabelinha, a mesma tabela do Katsung, e dessa vez ele está associando fármacos estrogênios com diversos outros medicamentos, ampicilina, corticoide, erva de São João. Essa tabela ela é legal porque ela faz analogia até com fitoterápicos, tá? Então, vale a pena depois, quem quiser aprofundar no assunto, acessar o capítulo do Katsung de interação medicamentosa. Então, o que é importante, já que é um capítulo que ainda tem muitos fatores obscuros, o que é importante? É importante eu reconhecer a possibilidade de interação, o que já foi falado na literatura, o que é provável, para que eu possa manejar e decidir, diante do risco de interação, quais são as recomendações que se tem hoje. Então, quando eu tenho um risco altíssimo com essa associação ela está contraindicada, que é aquilo que acontece com barbitúricos e álcool, tá?
Quando eu tenho um risco alto, mais cuidados especiais, ajuste posológico, eu vou avaliar risco e benefício. Imagine que eu tenho que prescrever um AINE para um hipertenso. Ele vai precisar tomar aquele AINE por algum motivo. Então, eu vou fazer o ajuste posológico, eu vou prescrever pelo mínimo de tempo possível, eu vou ficar monitorando a pressão daquele paciente, tá? Eu tenho um risco médio, pode acontecer, mas a implicação nem é tão grande. Eu também faço ajuste e eu também o acompanho. Quando não tem risco, quando é baixo, eu tenho uma relevância pequena, eu posso prescrever com mais cuidado, com mais tranquilidade, tá? Quais são outros fatores importantes com relação às interações medicamentosas? É ter muito cuidado com medicamentos novos, né? É o uso acrítico. Então, assim, é ter cuidado com a propaganda que a indústria farmacêutica está trazendo para você. Então, o que pode acontecer? O exemplo mais clássico é a série Vastatina da Bayer. A Bayer, quando começou o boom das estatinas, a simvastatina estava no topo da cadeia alimentar, era praticamente a única estatina no mercado, e todo mundo queria desenvolver uma estatina, usar uma estatina, prevenir as doenças cardiovasculares com estatina, era a palavra da ordem, e elas eram pouquíssimas no leque de opções. A Bayer lançou a série Vastatina, e todo mundo deve conhecer o slogan da Bayer: se é Bayer, é bom. Quando ela lançou a série Vastatina, muita gente que prescrevia Simvastatina, obedecendo ao slogan da Bayer, saiu trocando antes que a gente tivesse todos os dados respaldados na literatura. Então, o que aconteceu? Se percebeu que a série Vastatina era tóxica e causava muita toxicidade nos pacientes, inclusive toxicidade hepática, falência hepática. Então, a série Vastatina nem está mais disponível no mercado. Então, medicamento, você tem sucesso com a medicação que você usa há anos. Tenha muito cuidado se você vai substituir por algo novo. Quando o medicamento entra no mercado, ele passou por todos os testes, mas ele ainda está na etapa de fase 4 de farmacovigilância. O que é isso? Ele é lançado no mercado e se observa em populações bem diversas se ele vai ter algum impacto. Impacto com estilo de vida, impacto com variações populacionais. É por isso que muitos medicamentos que estavam no mercado, um ano depois eles são retirados do mercado. Eles aparentavam segurança em grupos específicos, mas na população geral eles não mantiveram a segurança. Então, muito cuidado ao trocar um medicamento que você já confia, que você já conhece, por algo que acabou de cair em circulação, tá? E, novamente, aquilo que a gente vem falando desde o início da aula, os estudos para interação são complexos, são caros. Para eu provar uma interação, eu preciso de Ns muito grande, pelo menos 100 mil pacientes. Então, é bem difícil as informações serem 100% confiáveis, tá? O ponto importantíssimo é prevenir a interação. Então, quanto mais você conhece o fármaco que você prescreve, menor é o seu risco. O outro ponto muito importante é a gente se habituar a fazer o que a gente chama de anamnese farmacológica. O que é anamnese farmacológica? É você receber um paciente, você medicou o paciente, ele retornou para você para te dar feedback do tratamento, pergunte sobre a interação dele com aquele medicamento, se ele teve alguma reação, se ele passou mal, se ele sentiu alguma coisa diferente. Você pode começar a detectar algumas interações ou alguns efeitos que não tinham sido documentados, tá? Isso aumenta o seu leque pessoal de segurança. Detectou que está ocorrendo interação, suspenda imediatamente o fármaco. Tá? E outra coisa, não se trata uma interação, tá? Na interação medicamentosa, o paciente ficou muito sonolento, eu vou dar alguma coisa para ele acordar? Não, você não vai medicar ele com nada, você vai esperar o próprio organismo eliminar aquela substância, nada de ficar acrescentando medicamentos. Outra coisa muito importante é a orientação quanto ao intervalo de dose. Os pacientes que estão hospitalizados são os pacientes mais sensíveis a interações medicamentosas. Muitos deles estão sofrendo interação o tempo todo. O que acontece é que essa interação, ela, na maioria das vezes, é confundida ou com a manifestação da doença
ou com uma, ou com uma, ou com uma manifestação da doença ou com um efeito adverso de um medicamento, e não como uma interação medicamentosa. Por que que o paciente internado é mais suscetível? Porque quando vocês estiverem manipulando prontuários, vocês vão perceber que, por exemplo, eu tenho 3 medicamentos que são feitos de 6 em 6 horas. O técnico de enfermagem, o enfermeiro chega para administrar, aplicar o medicamento, ele vai aplicar os 3 no mesmo horário. Então, quando você estiver medicando o seu paciente, ele vai para casa, você pode dar a orientação para que ele não tome aqueles comprimidos todos juntos. Tá? É de 6 em 6 horas, meia hora de diferença. No hospital, é complicado pela logística do próprio funcionamento hospitalar, eles fazerem esse manejo. Então, muitas vezes, eles dão realmente no mesmo horário. Mas, em casa, você pode evitar esse acúmulo de doses e fazer orientações para o seu paciente quanto ao intervalo, tá? Sempre fazer o segmento com o paciente. Muito cuidado também com combinação em doses fixas. Alguns colegas médicos, eles gostam muito de mandar manipular medicamento. E eles, às vezes, mandam manipular medicamento, eles colocam 3, 4 substâncias dentro de uma mesma cápsula. Eles mandam manipular nesse formato. O que acontece com isso? Se vocês forem para as resoluções da Anvisa, vocês vão perceber que é proibido pela Anvisa que você tenha combinação de medicamentos com mais de 3 medicamentos numa mesma cápsula, por exemplo. Veja, essa promessa de que você pode mandar manipular e colocar tudo junto numa cápsula, isso não funciona. Primeiro, alguns medicamentos, dentro da cápsula, eles vão começar a interagir e um anular o efeito do outro. Outro ponto, se fosse tão simples e tão prático fazer essas combinaçõezinhas, essas receitinhas de bolo para facilitar a vida do paciente, a indústria também faria. Se não fosse arriscado, para que a Anvisa proibiria esse acúmulo de medicamentos dentro de uma mesma cápsula? Agora, se você, como prescritor, você mandou botar 4, 5 medicamentos dentro de uma cápsula, a farmácia vai te obedecer, ela não vai criticar mesmo ela sabendo que aquilo, o farmacêutico sabendo que aquilo não é uma boa ideia. Por quê? Porque não existe essa troca de informação, esse hábito do farmacêutico que está lá na farmácia de manipulação criticar a tua receita. Então, nunca mande manipular como uma receitinha de bolo um monte de coisas dentro de uma mesma cápsula. Isso não melhora a adesão do seu paciente, isso causa medicamentos brigando entre si antes mesmo do seu paciente fazer o uso do medicamento, tá? Uma pergunta que sempre surge é: a fitoterapia, ela vai ser uma alternativa segura a esses eventos de interação medicamentosa? Claro que não. Por quê? Porque a dose farmacologicamente ativa em fitoterapia, ela é bem complexa. Ela, às vezes, é uma incógnita. Então, a fitoterapia não é alternativa às interações medicamentosas. Você não pode, para evitar que o antihipertensivo reaja com o AINE, usar um AINE fitoterápico. Não funciona. Esse mesmo fitoterápico, ele pode sofrer variação se ele é produzido aqui, no Japão, na China, na Europa, pelas diferenças climáticas, de solo, de iluminação, pela característica da planta, que vai sofrer variação química pelos variantes geográficos, tá? A planta que deu origem àquele fitoterápico, ela não tem só aquela substância na sua composição. E muitas vezes o extrato não é purificado, ele é macerado de folhas. Então, eu posso ter mais de um efeito para aquilo ali, mais de uma substância capaz de ser ativa. Então, são composições extremamente complexas que podem sofrer a interferência de colheita, secagem, processamento, padronização extremamente difícil. Então, até se você compra fitoterápicos de marcas diferentes, eles podem manifestar efeitos diferentes e eles têm registro facilitado, porque todo mundo, inclusive os órgãos regulamentadores, imaginam que eles são produtos naturais e produtos naturais não causam problemas. Então,
muito cuidado quando misturar também fitoterápicos com os medicamentos que vocês pretendem prescrever, tá? Essas aqui foram as referências que a gente usou nessa aula. Sempre, eu gosto muito dessas referências e vocês vão ver elas repetidas na maioria das minhas aulas. O Katsung está muito bom para a interação medicamentosa e também vai estar, todos vão estar disponíveis no minha biblioteca, tá? Alguém tem dúvidas? Agora a gente pode discutir. Eu vou abrir